aí, tudo bem? Meu nome é Gabriel Riva e eu sou voluntário do Instituto Dorcas Rodrigues e a gente continua aqui a nossa jornada de educação financeira na horta. E hoje a ideia é a gente falar o quê? Sobre custos, estoque e fluxo de caixa. Até porque é importantíssimo você dar conta, é importantíssimo você anotar tudo que acontece financeiramente dentro ali do seu projeto, dentro ali da sua horta e do que você está vendendo. Até porque a gente tem a falsa sensação ou a falsa modéstia, vamos dizer assim, de achar que a gente grava tudo, a gente lembra de tudo. E aí, Pix, cartão de crédito, débito, vendas aqui, vendas ali, a hora que você vai ver, você se perdeu. Quanto é que custou isso? Quanto que o cliente me pagou? De onde é esse dinheiro? De onde é aquilo? Quando você tem algo anotado, quando você passa a anotar tudo o que acontece, você consegue ter um entendimento melhor. E eu vou mostrar aqui na prática para você como é que você faz isso. Esse aqui, quando eu coloquei aqui na tela para vocês, é o fluxo de caixa. Ótimo! O fluxo de caixa, apesar de ter um nome um pouco mais rebuscado, vamos dizer assim, é tranquilo. E aí eu vou dizer para você por que ele é tranquilo. Então, basicamente, ali, começando, eu tenho receita das vendas. E a gente já aprendeu nas outras aulas o que é receita. Basicamente, é o que entra de dinheiro para você com as vendas. Então, eu tenho R$180 nesse exemplo vendido de alface, 120 de rúcula, 70 de cebolinha, que me dá um total de R$370. Só que, lembrando, nós temos um custo para essa produção. Então, para que você plantasse aquela muda, fizesse o cultivo e a colheita, você tem um custo de produção. E aí, dentro desse custo de produção, eu posso ter algo que é mais fixo, ou seja, que eu já tenho uma certa previsibilidade de acontecer. Aí, nesse caso aqui, eu trago um exemplo. Aluguei um terreninho ali, um pedacinho de terra de um terceiro amigo meu, enfim, ou sei lá o que for. E aí, R$100. Então, é um exemplo de custo para a produção fixo, ok? E aí, eu tenho ali os custos variáveis de produção. Então, eu tenho ali os custos das mudas, dos adubos e etc., que deram aí no nosso fluxo de caixa, nas nossas anotações, deram R$160 o total. Ok. E aí, eu volto a reforçar com vocês o que então é o meu lucro. Primeiramente, a gente precisa entender o que é o lucro bruto. E aí, na nossa anotação, ele já mostra. Lucro bruto é igual ao quê? É a minha receita, ou seja, o que entrou a crédito, menos o meu custo de produção. Nesse caso ali, os R$160. Esse é o meu lucro bruto, tá? Beleza, mas eu ainda tenho algumas despesinhas ali que vão, de fato, depois de subtraídas, menos elas, aí é que vão te dar o seu lucro líquido, que é o quê? São as despesas operacionais, que é para a operação acontecer, para aquilo acontecer, não para a produção, mas é o operacional como um todo. Então eu tenho ali, dentro dos custos operacionais, eu tenho as fixas também, que eu usei ali um exemplo da parcela de um valor que você pegou emprestado, enfim, e ele deixa lá os R$40, e um custo que ele é variável, ele pode ter entrado como um transporte pontual, que ele não é colocado sempre, e aí entrou R$20 nesses custos. E aí o total de R$60 de custos operacionais. Muito bom. É só aí que eu tenho meu lucro líquido, aquilo que é limpo na minha mão. É quando eu entendo se a operação de fato se pagou como um todo. Que eu entendo como o meu negócio, ou enfim, ali as minhas vendas, elas se pagaram, aquele meu projeto. Então o lucro líquido é o lucro bruto, que a gente já aprendeu o que é, menos impostos, que vocês... Talvez agora no começo vocês não tenham tanto, mas depois quando vocês forem ampliando e etc e tal, vocês vão começar a ter alguns impostos. Que é basicamente o que vai para o governo, que ele utiliza ali para o país como um todo, para melhorar diversas áreas do país. Saúde, educação, transporte, infraestrutura e etc. E aí, menos também as despesas operacionais, e aí te dá o seu lucro líquido, que é R$140. Então, perceba comigo, eu comecei com R$370. Falei, nossa, R$370, gente, eu vendi tudo isso. Mas calma, respira fundo e lembre-se que
para esses R$370, você teve um custo de produção. Você teve um custo operacional que não vai entrar como lucro para você. Por isso que é deduzido ali, subtraído até de fato falar, você, fulano, teve um lucro líquido de R$140. Cabe dizer, no próximo vídeo, quando a gente fala de a questão de precificação, eu falo um pouco sobre margem, mas é importante você entender que quando você vende o seu produto, você está quantificando e você deve quantificar e dar preço para a sua força de trabalho. Porque o tempo que você gasta planejando, o tempo que você gasta plantando, cultivando e colhendo e se locomovendo para vender e etc., tem que ter um preço, tem que ter um valor isso. Eu gosto sempre de usar um exemplo. O profissional cobra muito caro para isso, mas e o trabalho que ele teve que você não viu necessariamente como cliente? Ele tem que colocar no preço dele. Então isso é importante. Então por que esse fluxo de caixa existe? Para você registrar tudo o que aconteceu financeiramente ali dentro da sua parte financeira, que é infelizmente o que quebra a maioria das empresas hoje no Brasil, e elas fecham as portas com menos de 3 anos, é porque as pessoas acabam empreendendo sem ter esse controle financeiro. Eu acho que eu devo cobrar isso, mas o custo eu acho que foi isso. E aí ligam o piloto automático, quando vão ver estão pagando para trabalhar, ou estão tendo prejuízo, e aí patinam. Então, além desse fluxo de caixa que eu trouxe aqui, é importante também que você tenha um acompanhamento. Isso que eu trouxe aqui é um acompanhamento de vendas. E aí você pode ter no bloco de notas, você pode ter no caderno, você pode ter no Excel, você pode ter num aplicativo, no que for. O importante é anotar. E aí, esse segundo acompanhamento das vendas, você consegue olhar um pouquinho mais no detalhe. Então, esse acompanhamento eu olho se saiu mais alface, se saiu mais rúcula, se saiu mais cebolinha, o dia que eu vendi, por quanto eu vendi. Eu vendi mais no sábado, então eu sei que no sábado é o dia forte para eu vender, só esse acompanhamento consegue te dar essa visão. Assim como o fluxo de caixa também, só esse acompanhamento do fluxo de caixa consegue te dar a visão financeira. Se você está bem, se o seu negócio está crescendo ou se o seu negócio está caindo. Então ele é o termômetro, tá? É o que dá o diagnóstico para você, assim, quando você vai no médico, qual que é o meu diagnóstico? Você está bem ou você está mal. Então é isso que ajuda o fluxo de caixa e esse fluxo também de vendas. Gabriel, poxa, tem uma referência que você pode deixar disponível para a gente? Tem, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para vocês, no Drive, onde vocês conseguem baixar essa planilha, enfim, do fluxo de caixa e uma também de fluxo de vendas, para ajudar no dia a dia de vocês. E aí vocês podem fazer um depara no caderno também, enfim, o que for mais fácil e tranquilo para vocês. O importante é anotar e não deixar com a cacholinha aqui, porque ela vai esquecer, é muita coisa. E hoje, lembrando que a horta de vocês pode ser desse tamanho, amanhã, depois ela pode se tornar deste tamanho, e aí você vai precisar acompanhar ainda mais isso tudo. Vale, é claro, deixar também para vocês só uma dica de sucesso aqui. Muita atenção também ao estoque, tá? Lembre-se que o produto de vocês, ele é perecível, ele tem um tempo de prateleira, ou seja, que ele estraga. Então, se ele ficar ali sem vender, já depois de colhido, tirado a sua raiz, ele vai ter um tempo. Então, você tem que entender qual é este tempo, para vender ele até para não estragar, e se você for doar e etc. O adubo, por exemplo, ele pode sair da validade. Então, você tem que entender, poxa, comprei muito adubo, na próxima eu tenho que comprar menos, porque ele vai me trazer um prejuízo. Eu não transformei esse custo em lucro, porque eu perdi ele. Entende a importância de você fazer essas anotações? E até uma dica de sucesso que eu deixo, por exemplo, em vez de colher tudo e sair vendendo, e aí caso eu não tenha vendido, de repente você montar a sua barraquinha na frente da sua horta. Então você vende por demanda, ou seja, quanto a senhora quer? Eu quero 2 maços de alface. Leva lá para conhecer a sua horta, olha o valor agregado que você coloca aí. Ela vai lá, colhe, beleza, você entrega para ela, coloca na embalagem, ou você colhe por demanda também. Colhe 5, hora que vendeu as 5, você vai lá e colhe mais. Assim você consegue manter um prazo de validade maior do que se você tirasse da raiz e colocasse ali para vender. Então, tenham isso em mente.
É chato essa parte financeira? Concordo, tá, pessoal? Eu sei que a parte financeira é um pouco maçante. Eu concordo. Mesmo sendo educador financeiro, eu assino embaixo que é chato. Mas, mais chato que isso é, no final ali da sua colheita, quando você for vender, você ter prejuízo. Ou você não ficar no 0 a 0, nem lucrar e nem nada, só se paga. Ou você desistir por desmotivação. Poxa, eu sou um péssimo empreendedor, quando na verdade você só precisava ali fazer alguns ajustezinhos na parte financeira ou no seu acompanhamento de vendas, e aí o seu negócio voltaria a dar lucro, e você poderia pegar esse dinheiro ou para reinvestir ou para ir fazer o que você quiser. Sorveteria, cinema, festa, o que você quiser. Beleza? Então, nos vemos na próxima aula e no próximo vídeo. Não percam, e eu me despeço de vocês aqui. Falou!